Virou de cabeça para baixo desde que meu pai arranjou uma nova namorada. Meu pai é um empresário de sucesso, mas não posso dizer que é uma boa pessoa. Minha mãe foi uma jovem imigrante e tinha cerca de 20 anos de idade quando começou a namorar meu pai, que era bem mais velho. Ela sempre foi uma mulher bondosa e trabalhadora. Ela e o meu pai se separaram quando eu tinha 8 anos. Quando isso aconteceu, minha mãe teve que voltar para seu país de origem e desde então eu raramente a vejo. Eu queria ir com ela, mas meu pai decidiu que eu deveria ficar com ele, para que assim não tivesse que pagar pensão. Nem entendo porque ele se importava tanto com isso, pois tinha dinheiro de sobra. Acho que foi orgulho. Eu raramente via minha mãe, mas nós mantivemos contato ao longo dos anos. Eu completei 18 anos há pouco tempo. Meu pai arranjou uma nova namorada. O nome dela era Victoria. Ele já teve várias namoradas. Todas eram muito jovens, ele sempre as tratou mal. Victoria também tinha 18 anos, ou 19, e veio de uma família muito humilde. No começo eu a odiei, pois achava que ela era uma interesseira. Depois de alguns meses, ela se mudou de mala e cuia para nossa casa e surgiu um papo sobre casamento. A essa altura, eu já tinha começado a conhecê-la melhor e percebi que ela era uma garota dócil e inteligente. Tinha vezes que eu ficava conversando com ela por horas a fio. Ela queria sair daquela pobreza e ficar longe de sua família tóxica, e meu pai era sua única salvação. Ela era muito grata a ele pela chance de ter uma nova vida. Mas eu conhecia meu pai e via o modo como ele a tratava. Ele nunca deixava ela ir a lugar algum, e quando tínhamos visitas, ele sempre falava por ela. Eu queria salvá-la, pois já sabia como aquilo iria acabar. Meu pai a largaria assim que ela parasse de ser conveniente para ele. E para falar a verdade, esse não era o único motivo que me fez querer ajudar. Acho que eu estava começando a gostar dela. Eu via o quão infeliz ela era neste casarão, então, quando meu pai estava ocupado no trabalho, eu tentava alegrá-la. Eu a levava para o cinema, para alguma lanchonete, ou até para passear no parque, e ela sorria sempre quando estávamos juntos. Porém, assim que chegávamos em casa e meu pai voltava do trabalho, ela ficava infeliz de novo. Nunca sorria, tampouco dava alguma gargalhada. Uma vez, nós estávamos voltando do cinema e por algum motivo meu pai havia voltado mais cedo para casa. Ele estava furioso e perguntou o que estava acontecendo. Eu tentei explicar que só estava tentando fazer a Victoria se sentir mais confortável, já que ela seria parte da nossa família em breve e, tecnicamente, seria minha madrasta. Ele nos alertou de que, se uma coisa dessas acontecesse de novo, todo mundo sofreria as consequências e eu teria que sair de casa, pois já tinha 18 anos. Victoria ficou com medo e eu fiquei com raiva. Ele estava agindo como se ela fosse de sua propriedade. Nas semanas seguintes, Victoria mal falou comigo e, obviamente, me senti horrível, pois descobri que estava apaixonado por ela. Ao mesmo tempo, me dei conta de que não poderia mais viver com aquele homem horrível, que nunca se importou comigo, com a minha mãe ou com qualquer outra pessoa a não ser ele mesmo. Finalmente, resolvi que era hora de sair daquela casa de uma vez por todas e começar minha própria vida. Mas eu não queria deixar a Victoria para trás. Então, eu disse a ela que poderíamos fugir juntos, já que ela ainda não havia se casado com ele. Ele só brincaria com ela e a deixaria sem nada, assim como tinha feito com todas as outras mulheres que passaram por sua vida. Eu comecei a arrumar minhas coisas devagar e a planejar para onde iria. Tentei trabalhar nesse plano o mais devagar que pude, com esperança de que a Victoria se convencesse de que era melhor fugir comigo. E aí, um dia, ela veio até o meu quarto e perguntou timidamente se eu tinha algum plano. Logo, expliquei tudo a ela. Eu tinha amigos e contato por toda parte e até um pouco de dinheiro guardado. Nós poderíamos trabalhar, depois tentar estudar e construir a vida que queríamos, devagar. Então, ela finalmente topou ir embora comigo. Juntou suas coisas muito rapidamente, mesmo porque ela não tinha muitas coisas, para ser sincero. Durante todo esse tempo, ela olhava ao redor, com medo de que meu pai fosse chegar a qualquer minuto. Mas, finalmente terminamos de embalar nossas coisas e saímos rumo à rodoviária para pegar um ônibus para outra cidade, onde meus amigos haviam se oferecido para nos abrigar por um tempo. Eu estava tão feliz a caminho da rodoviária. Eu sabia que nossa vida não seria fácil, mas qualquer coisa era melhor do que viver com um homem como o meu pai. Sinceramente, me arrependi de não ter feito isso antes, e por ter vivido com ele durante todos esses anos, mesmo sabendo quão mal ele era. Victoria estava calada durante todo o trajeto, e eu tentei animá-la, e ela até tentou sorrir, mas o medo falava mais alto. Quando chegamos na rodoviária, tentei tranquilizá-la, dizendo que ela não estava sozinha. Nós nos abraçamos e tudo parecia estar bem. Quando faltava meia hora para o nosso ônibus chegar, fui ao banheiro. Voltei 5 minutos depois e... a Victoria não estava mais lá. Apenas minha bagagem.
Olhei por toda parte, pois achei que ela tinha ido a algum lugar para comer. Perguntei às pessoas se tinham visto ela em algum lugar, mas todo mundo deu de ombros. Eu tive medo de que alguém a tivesse sequestrado ou que meu pai tivesse chegado e a levado de volta à força. Fiquei uma fera e estava pronto para fazer qualquer coisa para protegê-la dele. Depois de um tempão, recebi uma mensagem de texto. Era da Victoria. Ela disse que era muito grata a mim por tudo o que tinha feito por ela, mas que ela tinha resolvido voltar para o meu pai, pois pelo menos teria uma vida estável ao lado dele. Eu fiquei arrasado. Até pensei em voltar lá para buscá-la, mas ela que tinha tomado essa decisão, ninguém havia forçado a nada. Então, entrei no ônibus e parti rumo a uma vida nova. E nem tinha mais certeza se estava feliz com isso. Depois de alguns dias, meu pai me ligou. Ele já sabia de tudo o que havia acontecido. Disse que não estava nem aí para o fato de eu ter ido embora, mas que a Victoria tinha implorado para ele me dar um pouco de dinheiro. Eu pensei bem sobre aquilo e realmente queria aceitar, pois claro, eu estava precisando de dinheiro, mas, ao mesmo tempo, sabia que aquilo não era a coisa certa a fazer. Então respondi: obrigado, mas eu não preciso de nada vindo de você. Ele ficou calado. Aposto que não esperava por aquilo. Ele achou que eu dependeria dele para viver, assim como todas as outras pessoas de sua vida. Então ele disse, ok, e pronto. Aquela foi a última vez que eu conversei com meu pai. 6 meses se passaram desde aquela conversa, e eu estou trabalhando em todos os lugares possíveis e tentando aprender programação de informática nas horas vagas. Quem sabe algum dia eu conseguirei ir para a faculdade. Por hora, eu tenho que provar para meu pai que não preciso dele. Também quero visitar minha mãe assim que possível. Não posso dizer que estou feliz, mas acho que fiz a coisa certa. Eu fico triste pela Victoria, mas todos nós temos o direito de escolher nosso próprio caminho. Que tipo de dificuldade você está enfrentando na sua vida agora? Por favor, compartilhe com a gente nos comentários.